A galerinha do bonde aí, Karine, Karina, Marlon, tudo bem com vocês? Show do milhão. Deixa eu falar pra galera que tá vendo e a galera que verá posteriormente, né? Eu sou o Louis, professor de língua portuguesa, sou formado pela Unicesumar, fazendo pós-graduação, na verdade estou começando a pós-graduação em formação de leitores, né? De produção textual, produção e escrita, né? Produção na parte de escrita e leitura textual. Estou fazendo também curso de literatura e estamos aqui para poder falar da redação do Enem. Enem que está chegando no próximo dia 13. Nós vamos ter a parte de redação, que é a parte mais temida por todo mundo, com razão, né? Porque é 50% da nota. Então, dá para perceber, dá para compreender o desespero do pessoal. Mas vamos que vamos, porque não é um bicho de sete cabeças. Dá para dar uma relaxada. Eu trouxe aqui algumas dicas. São dicas, não são aulas. Eu vou trazer dica pra gente nessa uma horinha de transmissão nós falarmos sobre a redação, os pontos mais importantes, os pontos que você tem que prestar atenção na hora de produzir a sua redação. Trabalho com redação desde 2020. Estou aqui durante esses 2 anos me aperfeiçoando, trabalhando com Enem, carreiras militares, e tenho alguns alunos, inclusive já aprovados nessa área de redação. Vamos lá, vamos que vamos, vai dar tudo certo. E deixa eu começar a compartilhar a tela aqui com vocês, não é? Deixa eu passar aqui. Opa! Aqui. Deixa eu ver se apareceu aqui pra vocês. Opa! E tá na parte de... Pera. Só um minutinho. Tchan, tchan, tchan. Deixa eu só criar mais uma ceninha aqui pra vocês e compartilhar a tela. Espera aí que ao vivo é assim mesmo. Tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Não. Então vocês terão que ver assim, juntinho a mim, sem problema nenhum. Vamos lá, que isso não vai nos derrubar. Não vai fazer problema pra gente. Vamos lá. E compartilhando a tela com vocês em 3, 2, 1 e pau! Temos aqui alguns depoimentos, pessoal. Depoimento da galerinha que eu venho trabalhado, né, na parte de redação. Nós temos aqui a Duda. Temos aqui a Duda e a Lidiane. A Lidiane, ela trabalhou comigo, eu trabalhei com ela, na verdade, a parte de redação, assim como a Duda, né? Eu trouxe hoje os depoimentos de redação. A Lid divulgando uma aulinha minha de redação, muito querida ela. A aula de português, redação, inglês, e ela coloca aqui, o melhor de todos, quem me dera, me ajudou muito e cá estou cursando ciências contábeis. Ela tá na federal, pessoal, ali de parabéns para ela. E temos a Duda, que tinha uma grande dificuldade em trabalhar com a parte de... Deixa eu ver se está indo meus rabiscos para vocês. A parte de redação, ela tinha grande dificuldade de trabalhar a parte da escrita. Então, eu ajudei ela bastante. Ela passou a sentir um certo gosto por redação. E eu só tenho a agradecer, principalmente pelo empenho delas em se dedicar a cada aula. E vamos ao que mais interessa. Pessoal, eu vou pedir a vocês 30 segundinhos só para eu ajeitar esse slide aqui, senão vocês não vão conseguir enxergar as minhas explicações, tá bom? Rapidito. Tchan, tchan, tchan. Boa noite, Rui Júnior.
que eu tô fazendo da vida? Aqui. Aqui. Aí, isso aqui. Opa. Ah, já sei. Agora vai. Mais uma vez compartilhando com vocês aqui. Agora foi o nosso slide aqui bonitito. Deixa eu passar aqui as nossas cenas. Vamos trabalhar as 10 dicas para a redação do Enem. Pessoal, não percam essas 10 dicas. São as 10 dicas que você precisa levar debaixo do braço para fazer uma boa redação, tá legal? Separei aqui, como eu disse a você, não é uma aula, tá legal? Não é uma aula que eu vou explicar passo a passo direitinho tudo, mas eu vou preparar aquelas situações em que as pessoas mais erram na hora de fazer suas redações. Então é por isso que eu separei aqui os 10 tópicos principais para você prestar atenção, tá legal? Não é para você fazer aí deitadinho com a sua coberta, com a sua cachorrinha. Não, levanta daí. Tá legal? Vamos fazer aqui direitinho as anotações, tudo certinho para no dia 13 você fazer uma boa redação e vir aqui dar o depoimento falando que sim, nós conseguimos. Tá legal? Vamos que vamos para a nossa primeira dica. Preste atenção. Nossa primeira dica de redação é o nosso texto expositivo, diferente do texto argumentativo. Eu não sei se está indo aí para vocês, só me dá o feedback dizendo se o slide está mudando aí com vocês, porque pelo que eu estou vendo aqui na tela, tá parado. Eu estou mudando aqui para mim, mas quando chega no YouTube tá parado. Só me mandem esse retorno aí, por favor. Tá no depoimento, né? Deixa eu ver aqui. Que eu acho que eu que cliquei em muita coisa aqui. Eu cliquei em muita coisa aqui ao mesmo tempo. Pera aí. Tchan, tchan, tchan. Deixa eu excluir você. Excluo você também. Você não. Excluo você também. Aqui.
Então nós iremos por aqui mesmo, que não tem problema algum. Bom, só para a gente não perder nosso tempo. A Kátia falando comigo. Kátia, minha tia querida. Saudade, viu? Saudade. Deixa eu desenhar aqui com vocês. Desenhar não. Deixa eu escrever aqui com vocês. Agora estamos na tela texto expositivo ou argumentativo, certo? Então, bora que só bora, que vai dar bom. Vamos lá? Texto expositivo e argumentativo. Qual é a diferença que eu preciso mudar aqui com vocês? Como nós vamos fazer aqui? Muita gente, deixa eu olhar na sua cara, deixa eu olhar olho no olho agora. Olha só. Muita gente tem dificuldade na hora de expor, de trazer seus argumentos. Porque como acontece? Nós temos uma diferença de dissertação. Temos a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Só que na expositiva, nós temos que expor o que nós sabemos sobre determinado assunto, certo? É quando a banca nos dá um tema e nós vamos falar sobre o que nós sabemos sobre aquele tema. Diferente do texto argumentativo. No texto argumentativo, nós temos um tema, que geralmente é uma polêmica, que como vocês vão ver no Enem. Nós vamos ter um tema e nós vamos expor a nossa opinião sobre aquele assunto. Vamos à diferença aqui. Deixa eu mostrar a vocês certinho como funciona essa história de texto expositivo e dissertativo. Lois, eu não estou entendendo nada. Calma que eu vou mostrar a você como funciona isso aí. Vamos lá? Opa, peraí. Vamos lá. Temos aqui a diferença exposição e argumentação. Olha só como as duas trabalham. Deixa eu mudar a tela aqui para você. Ah, foi. O expositivo, nós vamos trabalhar com fatos. O foco é no assunto, como eu disse a você. Vai trazer um assunto em que você vai trazer as informações que você tem sobre aquele assunto. A objetividade, ou seja, o que é objetividade? O foco é no objeto. Então, se o foco é no objeto, você vai. O assunto principal é o próprio assunto. É aquilo que a banca está te trazendo. Ou seja, você está trazendo sobre obesidade, você vai trazer dados, tudo que você sabe falar sobre esse tema de obesidade. E a impessoalidade. O que é impessoalidade? É quando eu trago. Quando eu não sou pessoal. Ou seja, quando eu não trago opinião, quando eu não trago sentimentos sobre aquele assunto. Tá legal? Diferente do argumentativo. O argumentativo já é o foco principal, é a sua tese. Eu tenho opinião, eu tenho a subjetividade. Olha, se na objetividade o foco é no objeto, na subjetividade o foco é no sujeito, é naquele que está falando. O foco sou eu. O foco é a minha opinião. E a pessoalidade, que é o jeito que eu vou trazer, a forma que eu vou trazer a minha opinião sobre aquele determinado assunto. Tá legal? Vocês vão ver aqui no próximo slide, que já vai mudar, um exemplo de um texto expositivo e um texto argumentativo sobre o mesmo tema. Tá bom? Eu tenho aqui o tema sobre a dengue, né? O mosquito Aedes aegypti. No dispositivo eu tenho: a pessoa infectada pelo vírus da dengue apresenta febre alta, entre 39 e 40 graus, que dura de 2 a 7 dias. Essa febre é acompanhada por dor de cabeça, fraqueza, dor atrás dos olhos e erupção e coceira na pele. Também são comuns perdas de peso, náuseas, vômitos. Na forma grave da doença, são comuns dores abdominais intensas, vômitos e sangramentos de mucosas. Olha só, o que eu quero chamar a atenção de você para isso aqui? É que aqui eu tenho nada mais, nada menos que o quê? Eu trouxe só fatos. Eu não tenho opinião de nada. Ou seja, não tem como você discordar que uma pessoa com dengue está com dor de cabeça, fraqueza, dor atrás dos olhos, coceira na pele, perda de peso, náusea. Pessoal, isso são fatos, isso é comprovado cientificamente. Ou seja,
não é uma opinião. Não tem como você virar e dizer, eu discordo disso. Não, é um fato, está comprovado. Isso é uma exposição sobre o assunto. Diferente é aqui no texto argumentativo. No texto argumentativo, o que eu tenho aqui? O Aedes aegypti é um mosquito transmissor da dengue, uma doença que vem assombrando muitos países em especial. Perdão, que vem assombrando muitos países, em especial o Brasil. Há um alerta à população sobre a importância de seu combate devido ao perigo que ele carrega. Porém, recentemente, mais duas novas doenças gravíssimas surgiram através do mesmo agente, a Zika e a chikungunya. Aqui nós temos uma diferença. Por quê? Porque aqui eu trago minha opinião sobre esse assunto. Opinião que é dada através de, vocês vão ver daqui a pouquinho, que são marcadores argumentativos. Que aqui eu tenho duas expressões, tenho três, na verdade, expressões destacadas que estão indicando que eu estou trazendo a minha opinião sobre esse assunto. Aqui a primeira parte destacada é vem assombrando, em especial é a segunda, e depois gravíssimas. Ou seja, quando eu falo, deixa eu pegar esse gravíssimo aqui como exemplo, quando eu falo que duas novas doenças gravíssimas, esse gravíssimo está trazendo uma opinião sobre o assunto. Opinião, é opinião minha que essas doenças são gravíssimas. Pode vir um sem noção, não pode? Virar e falar, olha, eu não concordo que é uma doença gravíssima. Nunca me afetou. Como que eu vou saber que ela é gravíssima? Então, é aí que entra a parte de argumentação. É a parte que você vai dizer é a parte que você vai dizer os seus argumentos para comprovar que essa doença sim, essa doença é gravíssima, essa doença é perigosa. Para isso que servem os argumentos na redação. Nós temos a tese, a opinião que você tem sobre esse assunto, e depois vem os argumentos, que é o quê? Comprovando que o que você disse lá na tese é verdade, faz sentido, tá bom? Então, voltando aqui para a tela, eu tenho eu tenho dois tipos de textos. Um expositivo e o outro argumentativo. O expositivo eu tenho fato, eu tenho coisas que não são, deixa eu escrever aqui, anota aí, não são questionáveis, né? Questionáveis. E aqui, opinião é questionável. Eu vou dar outro exemplo aqui. Questionável. Eu vou dar outro exemplo aqui para ver se você entende a minha linha de raciocínio. Olha só, preste atenção. Quando eu digo a você que está muito calor lá fora, olha só, cheguei a você e falei, caramba, tá fazendo 40 graus Celsius. Tá muito calor lá fora. Isso é um fato. Não tem questionamento. Está calor, está 49 graus, pronto e acabou. Agora, quando eu viro a você e falo, infelizmente, está muito calor lá fora. Opa, aí já é uma opinião. É infelizmente para mim, mas pode não ser para você que está querendo pegar uma praia, entendeu? Então, essa palavra infelizmente é o meu marcador de opinião. É onde você percebe que ali tem uma opinião. Ali eu trago o meu entendimento sobre o assunto de estar calor lá fora. Entendeu? É aí que nós entramos no nosso próximo slide, que são os marcadores argumentativos. Os marcadores argumentativos, eles servem para quê? Deixa eu olhar no teu olho de novo. Deixa eu ver se você não está dormindo aí do outro lado. O marcador argumentativo, ele serve exatamente para uma coisa. Na nossa dissertação argumentativa, eu não posso, olha só, vai para o Enem, preste atenção. Não posso chegar lá e usar a primeira pessoa, tanto expressamente ou sujeito oculto. Logos, como assim? Que negócio é esse de sujeito oculto? Não é difícil não, olha só. Oculto quer dizer escondido. Perdão. Oculto quer dizer escondido. Então,
olha só uma coisa, presta atenção, olha só. Eu tô errando aqui os botões, pessoal. Olha só, presta atenção. Eu não posso dizer, por exemplo, Opa, cadê? Ah, sai. Sai. Aqui. Eu não posso dizer, por exemplo, eu. Oh, papai do céu. Peraí que deu uma lorota aqui. Hum, hum, hum. Mas não vou me deixar. Ah, agora foi. Essa brilhante aqui mesmo. Eu não posso dizer, por exemplo, eu acho. Olha só que luxo. Eu acho necessário. Não posso fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque é proibido na dissertação do Enem eu usar a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Olha só, plural. Nós achamos necessário. Isso aqui também não pode. Eu não estou incluído aqui no nós? Então, se eu estou incluído, já era. Esquece isso daqui. Não posso me colocar no texto. Agora, Lois, você me confundiu, cara. Caramba, o que aconteceu? Você falou que eu tenho que dar minha opinião sobre o assunto. Se eu tenho que dar a minha opinião sobre o assunto e não posso colocar o eu, o que eu faço agora? É aí que entra essa parte tão importante que são os marcadores argumentativos. Os marcadores argumentativos, eles vão trazer expressões, né, palavras que vão indicar que você está dando a sua opinião. Vamos ver na prática? Olha só. Ah, perdão, esqueci de explicar o sujeito oculto. Eu falei que eu. Opa, volta lá. Eu falei que eu acho necessário. Eu também não posso falar. Vermelhinho voltou? Voltou. Eu também não posso falar. Acho necessário. Porque quando eu falo que acho necessário, esse verbo aqui com essa terminação é como se eu estivesse ocultando o eu, mas ele ainda está presente. Porque eu pergunto ao verbo: quem acha necessário? Eu acho necessário. Entendeu? Se não entendeu, coloca aí que eu explico novamente de um outro jeito. Mas isso é o sujeito oculto, que mesmo ele não estando expressamente na frase, eu acho necessário, eu consigo perceber a presença dele pelo verbo que eu usei, tá bom? Então, esse é o sujeito oculto, que não pode usar na sua redação do Enem no próximo domingo. Como que eu vou dar minha opinião, então? Pelo marcador argumentativo. Volta lá, vamos dar uma olhada para ver como isso funciona. Marcadores argumentativos, eles podem ser um adjetivo, um advérbio ou locuções, que são verbais ou adverbiais. Vamos ver como funciona aqui. Esconde isso aqui, esquece isso aqui. Um calor envolve a cidade do Rio de Janeiro. Fato, tá calor na cidade do Rio de Janeiro. Cheguei lá no meu termômetro e percebi que tá fazendo 45 graus. Acredite, faz esse calor aqui no Rio. 45 graus a sensação térmica, meu Deus. Aí eu viro e falo: um terrível calor envolve a cidade do Rio de Janeiro. Esse terrível aqui tá indicando o quê? Uma opinião. É o meu marcador de opinião aqui, deixou de ser um fato e passou a ser uma opinião. É um terrível calor que envolve a cidade do Rio de Janeiro. Caramba, mas eu quero ir à praia, Lois. Eu quero ir à praia, esse calor não tá tão ruim não. Então, essa é uma opinião minha e não tua. Por isso que eu tenho esse marcador aqui, que eu vou chamar de marcador de opinião. Por quê? Porque é uma coisa, coloca aí, que é questionável. Questionável. Eu trabalho com obra, Lois.
esse calor tá terrível. Aí o outro vira e fala assim: e eu vou à praia, esse calor tá maravilhoso. Então, terrível, tanto terrível quanto maravilhoso, são marcadores de opinião. O maravilhoso, o calor, envolve a cidade do Rio de Janeiro. Tá, belezinha? Estão compreendendo? Então, show do milhão. Outro marcador de opinião que nós temos aqui é o advérbio. Advérbio, sem dúvidas, o problema está se espalhando. A minha opinião é que ele está espalhando sem dúvidas. Essa é a parte questionável. É a parte questionável que alguém pode virar e falar: não concordo, tá bom? Toda vez que é uma coisa questionável, algo que alguém pode não concordar comigo, é um marcador de opinião. Assim como locuções verbais e adverbiais. Eu trouxe aqui uma locução verbal no exemplo. As pessoas têm aprendido o uso da tecnologia cada vez mais cedo. Locução é um pouquinho mais sutil, mas dá para você perceber que isso daqui é uma opinião. Por que uma opinião? Por que é um marcador argumentativo? Por que eu não posso questionar isso aqui? Por que eu não posso trazer isso aqui como um fato? Olha só, pode ser sua dúvida. As pessoas têm aprendido, é um fato. Não é um fato. Por quê? Na verdade, vamos falar que apesar de ser um fato, é uma coisa que foi observada. Se foi observada por alguém, o foco continua sendo no sujeito. É uma coisa subjetiva. Eu observei que as pessoas têm aprendido o uso da tecnologia cada vez mais cedo. Tá bom? Na dúvida, use adjetivo ou advérbio. Mas se você conseguir trazer a sua opinião através de uma locução, o que é locução mesmo? Ai, meu Deus do céu, o que é locução que eu não sei? Tô desesperado. Calma. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos, sendo um principal e o outro auxiliar. Verbo principal é o verbo mais importante, é o verbo que traz sentido à frase. O que traz sentido é que as pessoas aprendem o uso da tecnologia, mas esse tem aqui está auxiliando o entendimento desse aprendido. Então, nós chamamos ele de verbo auxiliar e esse aqui de verbo principal. Tá bom? Então, só se liga dessa forma aqui. Tem dois verbos, um do lado do outro, é uma locução. Tá bom? Não precisa você se ligar muito a detalhes agora, não. Tá bom? O Enem não cobra esses conceitos mais técnicos, mas é bom você entender que eles existem sim. Tá bom? Então, entendido esse... Vão colocando aí pra mim se vocês estão entendendo ou não, hein? Entendido essa parte de marcadores argumentativos, vamos partir para a próxima dica, o nosso próximo slide, tá bom? Vamos lá para a próxima. Estrutura de texto. Cara, você não sabe de uma coisa que eu vou te contar agora. Sabia que se você dominar a estrutura de texto, saber certinho o que fazer lá na introdução, saber o que fazer no desenvolvimento, saber o que fazer na conclusão, você vai estar muitos passos à frente de muitos candidatos. Porque muita gente não sabe, muita gente pega uma introdução, taca a coisa do desenvolvimento, chega no desenvolvimento, já está concluindo e não sabe onde bota a proposta, não sabe nada, é uma loucura. Então você sabendo organizar, olha, dica de ouro, hein? Levanta daí, solta esse cachorro. Você sabendo organizar certinho a estrutura, saber o que colocar em cada coisa, você está muitos passos à frente dos seus concorrentes. Bom, vamos aprender então isso daí? Vamos nessa, não dorme não, calma aí, tá cedo. Olha só, estrutura de texto. Temos a introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa parte aqui é a parte maior do texto.
É a parte maior que nós vamos chamar de quê? Macroestrutura. E a microestrutura está do outro lado. O que é microestrutura? Caramba, esses nomes difíceis. Estrutura. Esses nomes difíceis. Meu Deus do céu. É difícil só o nome, mas você vai ver que é bem simples a teoria. Olha só. Difícil não, são diferentes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Por que a macroestrutura? Porque é a estrutura maior. Quando você pega lá a sua folha de redação e vai fazer seu texto, você tem uma divisão do seu texto. Aqui é a introdução, aqui são seus parágrafos de desenvolvimento e aqui a sua conclusão. É a parte maior que você bater no olho você já enxerga. Macroestrutura. A microestrutura é o que vai estar dentro de cada parte desse texto. Ou seja, a contextualização, a tese e os argumentos são partes pequenas que vão estar dentro da introdução. Difícil? Não, né? Vamos entender então como funciona cada parte desse texto? Vamos lá então? Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Luiz, o que eu tenho que fazer na minha introdução? Na sua introdução, você vai contextualizar, ou seja, você vai ter lá o seu tema e vai trazer algo que te lembre alguma situação, algum repertório que te lembre o seu tema para você poder contextualizar para chegar onde? Na sua tese, que é a segunda frase que você vai colocar no seu texto. Posso falar que o meu texto vai ser, minha introdução vai ser composta por 3 frases? Pode sim, se elas forem bem elaboradas, que nós vamos ver já já, pode colocar sem problema. Então a sua contextualização, você vai trazer uma situação para você chegar na sua tese e completar com seus argumentos, que como eu disse lá atrás, eles vão comprovar a sua tese. Os seus argumentos é você falando para a banca assim, banca, eu não tô doido de falar isso não, olha só, eu tenho argumentos que estão comprovando que o que eu estou dizendo faz sentido sim. No desenvolvimento, o que você vai fazer? Aqui, olha só, pessoal, daqui para baixo, ó, é importante, hein? Daqui para baixo, você não vai trazer mais nada de novo. Aqui na introdução é o seu spoiler. Ou seja, você vai trazer as informações aqui, perdão, as informações aqui que vão ser aprofundadas nos próximos parágrafos. Então aqui você vai trazer a retomada, aqui você só deu uma dica do que você vai falar. Aqui você vai aprofundar esse argumento, tá bom? Aprofundando esse argumento, traz um repertório comprovando esse argumento e depois você vai concluir com a sua crítica. Bom, nós vamos ter 2 parágrafos de desenvolvimento, já é suficiente para você comprovar sua tese. E na conclusão, você vai trazer a temida proposta de intervenção, que vai deixar de ser temida daqui a pouco, que nós vamos explicar, e a retomada do que você disse lá no começo. Bom, vou mostrar já já como funciona isso aqui. Eu só preciso que você entenda uma coisa. Eu falei que são 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, eu vou ter, olha só, na minha introdução, eu não falei para você que você vai ter a contextualização, a sua tese e a sua opinião, seu argumento, perdão, comprovando a sua tese. Então, se eu for ter 2 argumentos, é importante que eu tenha o quê? 2 parágrafos de desenvolvimento, um para aprofundar cada argumento. Por isso que eu coloquei um argumento 1 aqui, porque vai ser o argumento 1, que vai ser a parte mais importante, né, do meu parágrafo de desenvolvimento, e o argumento 2, que vai ser a parte mais importante do segundo parágrafo de desenvolvimento. Isso aí, pessoal, muita gente não sabe, então é importante que, se você tiver dúvida, tire sua dúvida agora. Tá legal? Porque muita gente tem dificuldade na hora de
organizar essas ideias desses textos. Vocês não têm noção do quanto vocês vão estar à frente se vocês pegarem essa ideia aí. Tá legal? Dúvidas? Não temos dúvidas. Que bom, Rui, que você gostou da explicação. Ruizinho. Vamos lá? Vamos para a próxima. Nosso próximo parágrafo aqui. Opa, esqueci de compartilhar a tela, você tá aí olhando pra minha cara. Vamos lá. Nossa próxima. Pode usar apenas um argumento? Tivemos uma dúvida ali. Poder? Pode. Só não é tão seguro. Tá legal? Não é tão seguro por quê? Deixa eu te explicar. Deixa eu olhar no teu olho para te explicar. Não é tão seguro por quê? Porque se você trouxer uma tese e trouxer só um argumento, a banca pode considerar que esse argumento não é suficientemente forte para defender a sua tese. Por isso que é preciso 2 argumentos. Olha, se eu trouxe 2 argumentos e os 2 fazem sentido, então eu tenho mais chances de fazer com que aquela tese dê certo. Entendeu? É proibido usar um argumento só? Não. Mas eu, Lois, considero mais seguro você usar 2 argumentos para poder comprovar essa tese. É uma zona de conforto para você estar, tá legal? É onde você chega e fala: olha, trouxe 2 argumentos, não tem como falar que isso aqui tá errado, tá legal? Mas não tem problema nenhum, por falta de opção, por falta de raciocínio, não sei, na hora a gente pode estar nervoso. Então, o tempo também pode atrapalhar bastante. É bom você se organizar direitinho para fazer essa redação logo no começo. Mas se, Deus me livre, acontecer alguma coisa, você não conseguir e ficar nervoso, não conseguir elaborar 2 argumentos, elabora um só, que tirar ponto não vai. Mas é mais seguro você fazer os 2. Tá beleza? Show do milhão. Voltemos lá. Contextualização e tese. Lois, você falou de contextualização, não entendi foi nada. Fica tranquilo, eu vou te explicar agora o que é essa tal de contextualização. Contextualização é você chegar ao assunto. Olha, mais simples aqui, ó. Contextualização. Chegar ao assunto. Você trazer alguma coisa que lembre o tema que foi proposto. Como assim? Nós vamos ver mais à frente quando nós formos para a parte de repertório. Opa, assim. Quando nós formos para a parte de repertório. Como assim? Por exemplo, o tema de álcool e direção. Trouxe o tema de álcool, a banca trouxe o tema de álcool e direção para mim. O que eu posso pensar a respeito do álcool e direção? Já veio na minha cabeça o quê? Lei seca. Vou usar a lei seca como repertório para eu poder chegar à minha tese. Então, se eu tenho o tema de lei seca, eu vou trazer... Perdão, eu estou confundindo os 2. Se eu tenho o tema de álcool e direção, eu vou trazer o quê? Eu vou trazer a lei seca. A lei seca foi criada para... diminuir os riscos. Eu acho que foi esse tema mesmo que eu coloquei. Peraí, pra gente visualizar melhor. Exatamente. Não. Foi outra coisa. Mas só para terminar o raciocínio. Se eu trouxe o tema de lei seca, olha eu falando de novo. Se eu trouxe o tema de álcool e direção, eu posso usar a lei seca para contextualizar. A lei seca foi criada no sentido de diminuir os acidentes no trânsito. Entretanto, no Brasil, essa lei não é respeitada. O que eu fiz? Eu vou trazer a contextualização em forma de lei seca para eu poder chegar na minha tese. O que tem a ver com álcool e direção? Poxa, eu pensei em lei seca. Eu vou usar a lei seca para contextualizar, trazer o assunto, fazer uma introdução ao assunto, para depois chegar a minha opinião sobre esse assunto. Tá legal? Não tá claro ainda não? Eu vou mostrar para você na prática então. Tá legal? Vamos lá.
contextualização e tese. Eu tenho duas formas de chegar à minha tese através da contextualização. Através de quê? Da contradição e da analogia. Como que eu uso a parte da contradição? Eu trouxe aqui, eu esqueci de pôr o tema aqui no começo. É o maltrato aos idosos. Tá legal? Maltrato aos idosos. Nos países orientais, o respeito ao idoso é notório devido à tradição desses povos. Entretanto, no Brasil, essa realidade não se repete. Isso se evidencia não só pelo alto índice de casos de violência contra a terceira idade, mas também pelo descaso que algumas famílias demonstram pelos seus entes. Olha só, o que eu fiz aqui? Eu trouxe uma contextualização. Que contextualização foi essa? Eu falando dos países orientais. Lá fora, como acontece? Respeito ao idoso é notório, ok? Só que com essa conectivo, com esse conectivo aqui, entretanto, isso aqui você sabe que é um conectivo de contradição. De contraste. Então esse conectivo está dizendo que, poxa, eu trouxe uma coisa positiva, agora eu vou vir com uma coisa negativa. Eu consigo perceber pelo uso do conectivo. Eu trouxe uma coisa positiva em relação aos países orientais e agora eu vou trazer sobre o Brasil. Essa realidade não se repete. Isso aqui é o quê? A minha tese, a minha opinião que eu tenho sobre o que eu acabei de mencionar. A realidade não se repete. Isso se evidencia não só pelo alto índice de casos de violência contra a terceira idade, que isso aqui é o quê? Meu argumento 1. O que eu vou fazer com ele? Depois, no próximo parágrafo de desenvolvimento, eu vou aprofundar. Aqui eu só falei superficialmente. Eu só joguei a isca. Eu só falei que o alto índice de casos de violência contra a terceira idade é uma evidência de que a realidade do respeito ao idoso não é praticada aqui no Brasil. Esse é o argumento 1. O segundo argumento é o descaso que algumas famílias demonstram por esses entes. Esse aqui é o meu argumento 2, que vai ser aprofundado no meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Show do milhão? E temos outra forma, a analogia. Só que preste atenção. A analogia... Deixa eu ler aqui primeiro para poder te explicar. Nos Estados Unidos da América, crescem cada vez mais as denúncias de maus tratos aos idosos. De forma análoga, o Brasil vem presenciando, aqui falta um N, presenciando situações vergonhosas de falta de cuidado à terceira idade. Isso se evidencia pelas inúmeras denúncias registradas e pela exploração monetária de algumas famílias. Voltando a fazer aquele destrinchamento que nós fizemos aqui em cima. Aqui é a contextualização, é a forma que eu estou contextualizando o meu tema de maltrato aos idosos. Falei de maltrato aos idosos, o que eu pensei? Nos Estados Unidos crescem cada vez mais denúncias de maus tratos aos idosos. De forma análoga, de forma igual, de forma semelhante, o Brasil vem presenciando situações vergonhosas pela falta de cuidado à terceira idade. Isso aqui é a minha tese. E isso aqui, as inúmeras denúncias, é o meu argumento 1, que é a mesma coisa daqui de cima, vai ser aprofundado no desenvolvimento 1. E a exploração monetária vai ser o meu argumento 2. O que eu quero que vocês percebam aqui, que quando nós fazemos a analogia, nós temos de ter negativo com negativo. Lois, eu não posso ter positivo com positivo? Não pode ter positivo com positivo. Isso aqui eu estou falando em relação à contextualização e à tese, tá bom? É negativo com negativo. Por que a tese tem que ser negativa?
Por quê? Porque vocês percebam aqui em cima, a tese foi negativa, tá bom? Essa realidade não se repete. Tese negativa. Aqui embaixo a tese também é negativa. Por que sempre tem que ser negativa? Porque lá na frente vocês vão ter que fazer uma coisa chamada proposta de intervenção. E a proposta de intervenção é para resolver um problema. Ô, Cebolinha. Para resolver um problema. Se eu tenho de resolver um problema, o problema vai ser o quê? A minha tese. E se eu não trouxer um problema aqui, ou seja, uma coisa negativa aqui, lá na frente não tem sentido nenhum eu fazer uma proposta de intervenção. Tá legal? Show do milhão, entenderam? Falem para mim se vocês estão entendendo. Deixa eu responder uma perguntita aqui que fizeram. Opa, tô errando os botões, gente. Esses dois argumentos devem ser necessariamente contrários. Exemplo, posso escolher defender os dois argumentos ou devo ter um argumento a favor e outro argumento contra? Nós temos essa opção de fazer um argumento positivo e um argumento negativo, tá bom? Mas como que eu posso fazer isso? Deixa eu ver um exemplo. Há pontos positivos. Em relação a isso, nós temos. Nós não, porque vai usar a primeira pessoa. Em relação a isso, encontram-se pontos positivos e pontos negativos. Ok? Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai fazer os pontos positivos. Você vai citar pontos positivos em relação àquela situação. Por exemplo, vamos falar de tecnologia nas escolas. Redes sociais nas escolas. Bom, temos pontos positivos? Temos. Poxa, pontos positivos. A escola está sendo divulgada, o aluno está sendo visto, né? O aluno está sendo mais compreendido, o professor está vivendo aquela realidade do aluno. E os pontos negativos, a falta de atenção nas escolas, a falta de atenção nas aulas. Então eu posso sim, em relação a um tema, trazer pontos positivos e pontos negativos. Tá legal? Só toma cuidado, que como eu falei no slide anterior, você tem de trazer uma proposta de intervenção. Então a sua tese, tem que ser negativa. Tá legal? Só me dá um feedback aí se você entendeu direitinho a pergunta. E vamos que vamos pro próximo slide. Vamos falar agora de conectivos. Outra dificuldade também que muita gente tem. Conectivo no Enem, eu tenho de falar para você que tem uma particularidade. O conectivo, ele tem que fazer, vamos falar do óbvio primeiro, ele tem que fazer o quê? Conectar. O conectivo conecta. Mas também ele vai fazer uma retomada. Ou seja, como assim retomada? Ele vai fazer a parte de coesão também. Por quê? O conectivo, ele vai ligar períodos. O que é um período, Lois? Não tem problema nenhum em perguntar. Período é quando tem uma letra maiúscula, até o ponto, até a pontuação. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Tá bom? Então, isso é um período. Então, tem uma pontuação, o que vem depois tem que ser um conectivo que vai conectar o que vem antes, trazendo relação com o que vem depois. Ele vai fazer esse sentido aqui de retomada e de conectar com o que vem após. Tá legal? Vamos ver como isso funciona. Conectar, até coloquei ali. Conectar e retomar. A lei seca foi criada com o objetivo de reduzir os acidentes no trânsito, assim como fiscalizar os condutores que estão descumprindo a regra de não misturar álcool e direção. Nesse sentido, o cidadão que for pego nessas condições, aqui a gente continua, mas eu quero que você preste atenção a isso aqui, ó, neste sentido. Neste sentido, aí você pergunta, peguei a brilhante de novo. Qual sentido? Aí
É o sentido do que foi dito anteriormente. Ou seja, esses pronomes esse, essa, são pronomes de retomada. Vão retomar o que disse anteriormente. Só que, quando eu falo neste sentido, você consegue compreender que está trazendo uma relação com o que eu vou dizer depois. Ou seja, em relação ao que eu disse antes, eu vou explicar o meu ponto de vista. Eu vou explicar o que vem depois. Então é isso que o conectivo vai fazer. Ele vai conectar uma parte 1 do seu texto com conectivo com a parte 2, ele vai fazer essa ponte, além de trazer uma relação entre os dois. Tá legal? Ele vai retomar e conectar. Conectivos, eles podem ser intraparagrafais. Meu Deus do céu, de novo, esses nomes esquisitos. Mas intraparagrafais, deixa eu explicar para você o que é. Intraparagrafal, deixa eu mudar essa caneta aqui que tá boa não. Interparagrafal, vamos falar primeiro do interparagrafal, né? Vai ligar sentenças dentro de um mesmo parágrafo, que é o que eu fiz aqui anteriormente. Isso aqui está dentro do mesmo parágrafo. Opa! Isso aqui está dentro do mesmo parágrafo. Esse texto aqui está dentro do mesmo parágrafo. Parágrafo de introdução, ouso dizer. E o que está fazendo? Conectando a parte 1 com a parte 2, dentro do mesmo parágrafo. Então é por isso que nós chamamos de interparagrafal. Inter dentro do mesmo parágrafo. Agora, intraparagrafal, ele vai ligar um parágrafo a outro parágrafo. Eu tenho que ter um conectivo aqui no começo desse parágrafo que está ligando ao que foi dito no parágrafo anterior. Tá legal? Eu tenho algumas semânticas, né? O que é semântica? Semântica é sentido. Semântica é sentido. Então, o que eu tenho aqui? O sentido que alguns parágrafos vão trazer. Que alguns conectivos vão trazer. Conforme... Opa! Alguém falou alguma coisa. Tenta atualizar a página, o Ruizinho. Tenta clicar no F5 por aí, que acho que dá uma melhorada. O conectivo ele vai trazer essa relação, esse sentido ao seu texto. Então, quando eu quero fazer uma conformidade, conforme fulano de tal, eu vou trazer dessa forma, desse modo, assim, entendeu? Eu vou trazer uma relação de conformidade com o que foi dito antes com o que vem depois. Adição, não só, mas também. Não só estudo, mas também trabalho. Eu estudo, além disso, eu trabalho. Ademais, bem como. Ilustração, por exemplo, ou seja, isto é. Finalidade, logo, portanto, com a finalidade de. Explicação, como resultado disso, por isso, por causa disso. Aí você vai estar, o que vem depois do conectivo, vai estar explicando o que veio antes, tá bom? E a dica da dica. Depois de cada pontuação, tende a haver um conectivo, tá legal? É a dica que eu tenho para dar para vocês. Quando o corretor ele for corrigir a sua redação, deixa eu olhar nos seus olhos. Quando o corretor ele for corrigir a sua redação, ele vai olhar para os pontos, para a sua pontuação e ver se você colocou um conectivo depois da pontuação. Ele vai ver se você está conectando o que vem depois com o que veio antes, tá bom? Não esqueça disso. Quando você pegar a sua redação lá no domingo, você vai falar: caramba, tô com ponto aqui, cadê o conectivo? Você vai olhar pro rascunho e vai falar: cadê o conectivo? Bota o conectivo aí, rapaz. Bota o conectivo que ele vai salvar a tua vida, vai salvar a sua redação. Tá legal? Vamos para mais. Temos aqui converse com o tema. Como assim conversar com o tema? Vou ficar conversando lá na hora? Não, calma. Conversa pra dentro. Não vai ficar falando sozinho lá não, viu?
Conversa com tema, olha só. Tema, desafios do combate à obesidade infantil. O que você tem que entender aqui? O Enem, pessoal, o Enem é uma prova social. Por que você está me falando isso? É uma prova social? Então, ao fazer uma prova social, você tem que pensar na sociedade. Então, o que você vai fazer quando se deparar com um tema desse? Obesidade infantil. O que eu vou pensar? Falta de criatividade. Não tenho o que pensar. Então, o que eu vou fazer? Por quê? Por que o Enem trouxe esse tema? Por que o tema tem que ser discutido? São formas, pessoal, de ajudar você a pensar no que escrever. Você vai pensar no que escrever. E o que mais? A segunda pergunta que eu vou pedir para você fazer para o tema é: qual é o problema? Qual é o problema que o tema está trazendo aqui para mim? Tá bem explícito aqui. Aqui não tem muito o que pensar. A obesidade infantil, obviamente, é um problema, mas às vezes não está tão explícito assim. Às vezes você tem que procurar por esse problema. Por exemplo, quando eu falei para você desse tema aqui, ó, agora há pouco, que eu usei como exemplo, redes sociais na escola. O cara despreparado, ele vai fazer o quê? Ele vai virar e vai falar assim: rede social na escola. A minha escola tem que ter rede social. É preciso. Você não, você já sabe que lá na frente vai fazer uma proposta de intervenção. O que você vai fazer? Aqui logo vou tacar um problema. Vou achar o problema que tem de ter aqui, para eu lá na frente ficar tranquilo, para lá na frente chegar e falar assim: propostas de intervenção, tem que ter isso, isso e isso. Tá legal? Então, independente do tema, casse um problema, tá bom? Vamos aqui para a próxima pergunta que nós temos de fazer. O que fazer para solucionar? Aqui antecipando já a sua proposta de intervenção, que eu falei agora há pouco. Tem um problema? Lá na frente tem que solucionar esse problema. Não se preocupe, uma coisa que eu sempre falo nas aulas: não se preocupe que você, em quantas horas? 5 horas de prova, você não tem de solucionar todos os problemas que o governo não conseguiu solucionar em 4 anos, tá bom? 4 não, sei lá quantos anos. Enfim. O que eu ia falar? Sim. Você não tem que solucionar nada, você não tem que resolver nada. Você só tem que trazer um texto que o quê? Que faça sentido. Que o seu corretor leia seu texto e fale assim: faz sentido. É isso que você tem que fazer, tá legal? Tem que trazer esse pensamento de faz sentido. Vamos para a nossa próxima dica. Tá acabando, tá anotando aí, né? Repertórios, o terror de muita gente. Repertório. O que eu vou usar como repertório? Lois, eu tenho de usar repertório. Eu não tô muito afim de usar repertório, não. Se você quiser seus pontos, vai ter que usar repertório, sim. Repertório é necessário na sua redação de Enem. É uma das exigências. Se você não usar o repertório, você vai perder seus pontos. Aí você não vai conseguir o 1000 tão desejado, tá bom? Você não vai ter uma redação completa com tudo que o Enem está exigindo. Uma das exigências é o repertório. Então vamos aprender a usar essa bagaça aqui. Repertório. Eu tenho algumas ideias que eu costumo chamar de repertório o quê? Coringas. Como assim coringas? É repertórios que podem te ajudar dependendo do tema, tá bom? E sabendo usar também. Algumas pessoas, quando eu vou começar a dar aula, me perguntam: você é a favor de esqueleto de redação? Esqueleto. Se você jogar no Google, você vai encontrar. Esqueleto de redação. Joga no Google que você vai encontrar mais ou menos assim. Tem palavras que são neutras e espaços para você preencher. Por exemplo, a Constituição de 1988 assegura o direito à vida. Neste sentido, aí coloca um espacinho para você completar com a palavra do seu tema. Eu não sou a favor disso. Por quê? Porque não vai funcionar para 100% dos casos. E o Enem, o INEP, né, ele sabe muito bem que as pessoas usam
repertório coringa, esqueletos de redação, perdão, que as pessoas utilizam esses esqueletos. Então, sabendo, se eu sou avaliador e sei que você usa esqueleto, eu não vou procurar fazer alguma coisa para poder te derrubar, entendeu? Veja o INEP, o seu avaliador, como seu concorrente, não inimigo, calma. Seu concorrente, ele é seu principal concorrente, ou seja, ele vai fazer de tudo para tentar te derrubar. Por isso que você tem de estar um passo à frente, você tem que conhecer o seu adversário para poder saber quais armas ele vai usar, tá legal? Então, a partir disso, eu trouxe aqui o quê? Algumas ideias de repertório que você pode usar relacionado a alguns temas. Se o tema for direitos da sociedade, direitos sociais, você vai usar o quê? A Constituição Federal de 88, que é a nossa mais recente Constituição. Lois, eu não sei, eu não lembro a data da Constituição Federal. Bota só Constituição Federal, não tem problema nenhum. A Constituição Federal assegura direito à vida, direito à saúde, o direito ao lazer, esporte, enfim. Todos os direitos sociais constam aqui na nossa Constituição Federal. O que é a Constituição Federal? É a nossa lei maior, tá legal? É a lei que deriva todas as outras leis. Show? Vamos aqui, próximo repertório, intolerância. Quando eu for falar de inquisição... Quando eu for falar de intolerância, que eu fiz ao contrário aqui embaixo. Quando eu for falar de intolerância, eu vou falar da Inquisição. A Inquisição, que é quando... Oh, não está funcionando de novo. Inquisição, que é quando as pessoas, né, foram proibidas de expressar sua opinião religiosa e foram tacadas nas fogueiras. Você já deve saber desse tipo de história quando as mulheres foram chamadas de bruxas, né, por ter opiniões contrárias à da igreja na, na época do Barroco, né, para quem estuda literatura. Na época de 1600 por aí, as pessoas que tinham opinião contrária, como Martin Lutero, né, quando nós tivemos opiniões contrárias ao que a igreja estava impondo, essas pessoas eram consideradas como bruxas, eram tacadas na fogueira. Isso foi chamada a Inquisição. Tá bom? Então, quando nós formos falar de intolerância, nós podemos muito bem usar esse tema, esse repertório da Inquisição. Paulo Freire, quando for falar das minorias, Paulo Freire era um educador que ele lutava, né, pelas minorias, pelo pobre. Eu trouxe aqui o filme Wall-E. Wall-E, aquele robozinho para falar do meio ambiente, que foi no filme retrata, né, a destruição do meio ambiente pelo ser humano. O planeta Terra foi destruído, eles tiveram que ir para outro planeta. A era da tecnologia, que os robôs ficaram sendo escravos dos humanos. Na verdade, os humanos, que a ideia do filme era passar que os humanos, né, que se tornaram, na verdade, escravos dos robôs. E o ser humano passou a achar que não precisava mais do meio ambiente, não precisava mais da natureza, e sim da tecnologia. Nós podemos muito bem usar esse repertório aqui. E temos a Semana de Artes Moderna, quando nós formos falar de quê? Da cultura. Caso você não saiba, nós temos um ano forte para falar aqui da Semana de Artes Modernas. Opa, peraí que eu acho que vocês estão aí. Alô? Hum, hum, hum. Oi, 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 oi. Ah, tá, tem gente aí. Quando nós formos falar de arte moderna, depois por que é um tema forte? Isso que eu estava querendo falar com vocês. Por que é um tema forte? Porque este ano nós fazemos 100 anos
da Semana de Artes Modernas, tá legal? Então é bem provável que venha alguma coisa sobre cultura. Eu não sou muito fã de chutar temas, não. Porque eu acho que se você não souber fazer um bom texto, você, independente do tema, você não vai conseguir desenvolver. Ou seja, se o tema for fale sobre sua vida, você não vai conseguir porque você não sabe fazer um texto dissertativo argumentativo. Tá legal? Próximo slide, vamos falar de coesão agora. Tá acabando, pessoal. Coesão. O que é coesão? É a forma de tornar um texto fluido. Opa! Nós vamos falar da fluidez. Fluidez do texto. Imagina uma certa situação. Olha aqui. João acorda cedo. João toma o café da manhã. Depois de tomar o café da manhã, João toma banho e se arruma para trabalhar. Então, perceba que aqui tornou um texto muito, aqui tornou um texto muito repetitivo. Toda hora eu falando João, 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 João. Aqui também repetiu o quê? Café da manhã, café da manhã. Entendeu? Então, como que eu faço para que esse texto seja coeso, esse texto fique sem essa repetição? Eu falo que João acorda cedo, toma seu café da manhã. Seu. Esse seu está fazendo uma referência a quem? Ao João. Logo após o de jejum está fazendo uma referência ao quê? Ao café da manhã. Ele toma banho e se arruma para trabalhar. Ele quem? Ele quem? João. Se arruma para trabalhar. Esse se também está fazendo a referência a João. Ele arruma a si mesmo para trabalhar. Então, esses são os elementos, assim, são os sinônimos. Use isso no seu texto, não fica repetitivo, não. Sinônimos, use pronomes. Tá legal? Palavras que vão ajudar a você não tornar o seu texto repetitivo. Se eu usei café da manhã aqui, eu não vou usar de novo, eu uso de jejum, tá legal? Se eu uso pessoas, para trazer um exemplo mais concreto, se eu trouxe pessoas, eu vou trazer o quê? População, sociedade. Tá legal? Use sinônimos para você poder tornar o seu texto mais coeso, mais fluido. Mais uma dica, pessoal. A próxima dica eu vou falar o quê? Textos motivadores. Para que servem os textos motivadores? Textos motivadores servem simplesmente para nortear. Deixa eu colocar aqui. Para nortear. Ou seja, para eu saber o que a banca quer que eu fale. Nesse texto motivador aqui, eu trouxe do ano passado, que foi Invisibilidade de Registro Civil. Então, através do texto motivador, eu consigo perceber o que é que a banca espera que eu fale. Por exemplo, pessoal, nós tivemos várias polêmicas, né, sobre o meio ambiente esse ano. O Enem já tira da sua cabeça, olha só. Enem e polêmica não combina. Ele não quer que você faça um texto polêmico. Ou seja, se eu for falar de meio ambiente, no meu texto motivador vão ter palavras, vão ter situações induzindo que eu saia da polêmica, que eu não fale exclusivamente de, desvio, desmatamento, enfim. Eu traga situações, eu traga situações, situações que gera essa polêmica. Ele quer que eu me afaste dessa polêmica. Então, leia os textos motivadores. Os textos motivadores vão nortear, eles vão trazer você
vão indicar você, vão falar assim, candidato, pega leve, não vá pra polêmica não. Vou te mostrar aqui sobre o que eu espero que você fale. Então leia o texto motivador e perceba qual é o qual é a ideia que ele quer que você traga para o seu texto, tá legal? Só um minutinho, beber um pouquinho de água. E vamos para a nossa última dica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Última dica: propostas de intervenção. Como fazer uma proposta de intervenção? É bem simples. Precisamos de 5 elementos. Você tem que responder na sua proposta de intervenção aquele problema que você trouxe lá em cima. Você vai trazer uma proposta para resolver aquele problema. Você vai dizer na sua proposta quem deve fazer o que, como e para que ele vai fazer tal coisa, com que objetivo. Temos o agente, ação, meio, modo e a finalidade. Mais o que? Mais o detalhamento de um desses tópicos aqui, né? Eu acho mais comum, mais tranquilo, mais suave você trazer o detalhamento sobre o quê? Sobre eu. Opa! Ah, isso aqui é transparente. Sobre o agente. Portanto, o Ministério da Economia. Deixa eu pôr aqui. Portanto, vírgula. O Ministério da Economia. Aí eu vou explicar. Economia. Eu vou explicar por que eu estou usando o Ministério da Economia como agente. Esse é o detalhamento. Aí eu vou trazer um travessão e falar: órgão responsável pelo controle financeiro e continuar minha vida. Agora eu vou falar o que ele vai fazer. Portanto, o Ministério da Economia, órgão responsável pelo controle financeiro, deve propor mais. Entendeu? Essa é a sua proposta de intervenção. Muita gente tem dificuldade sobre o detalhamento. Você vai dizer o agente e explicar por que você está usando esse agente. Tá legal? E logo depois você vai falar sobre o que ele vai fazer, o que ele vai fazer para sua proposta, por que ele é tão importante para sua proposta, como ele vai fazer, o meio que ele vai de que forma ele vai fazer tal coisa e a finalidade, ele vai fazer para isso, isso, isso. Tá legal? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Falem comigo ou calem-se para sempre. Podem falar. Deixa eu. Até logo, Marlon. Então eu deixo a vocês o quê? Os meus mais sinceros agradecimentos, tá bom? Muito obrigado mesmo pela participação de cada um. E a live vai ficar salva, né? Mandem para seus amigos, seus conhecidos, que vocês saibam que vai fazer o Enem, para que façam uma boa prova. Desejo do fundo do meu coração também que você faça uma ótima prova. Vá calmo, vá tranquilo, tá bom? Vá bem de boa. Nossa, uma tossinha chata. Vá bem de boa fazer a sua prova com o coração tranquilo. Pega essas dicas, podem rever o vídeo, trever. Veja quantas vezes for necessário para que você tire suas dúvidas e pode mandar meu Instagram. Deixa eu colocar aqui meu Instagram para você.
Agora nós vamos ter contato direto. Vamos ter esse contato aqui, olha só. @Lois _ 94 LP. 94 é o ano que eu nasci. Tá legal? Então, pessoal, olha, um beijo enorme no coração. Bom, eu já ia falar uma boa volta para casa. Você que não está em casa, uma boa volta para casa. Ó, muito obrigado pela participação, colaboração, muito obrigado por tudo e vamos que vamos. Já tem aí o meu Instagram, pode mandar mensagem, convide o pessoal para assistir a live novamente, tá bom? Vamos programar novos encontros. Até logo, muito obrigado, tchau, tchau.